Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse top. É um top com pontos cruzados. Ele é bem facinho de fazer, super econômico, tá? Um novelinho de amigurumi, deu pra fazer esse tamanho, que é um tamanho PM. Ainda sobrou um pouquinho. Ficou medindo aqui, ó, na altura, 16 centímetros. E ele dobrado ao meio ficou com 37 centímetros, tá? Dobradinho ao meio. Pesando apenas 112 gramas. Então, um novelinho dá e sobra para fazer esse tamanho. Super fácil de fazer. Atrás eu fiz com botões. Olha só, ele fica bem delicado. Espero que vocês gostem da videoaula. Assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva, ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos que eu postar. E já deixa o like para ajudar o canal a trazer mais e mais vídeos para vocês. Eu vou usar o fio amigurumi, a cor fica aí da preferência de vocês, agulha de crochê 2,5, tesourinha, agulha de tapeçaria, 3 botões da cor do fio, tá? Um que combine, né, que se aproxime, cola pano, marcador e fita métrica. Eu vou fazer aqui a minha laçadinha inicial, então deixar uma pontinha de fio aqui pra gente arrematar depois. Dou uma torcidinha, ó, seguro. Pego a agulha, puxo o fio aqui nessa alcinha e ajusto. Então, eu fiz aqui, ó, a minha laçadinha inicial. E agora, eu vou seguir aqui com um cordão de correntinha, até eu ficar aqui com 148 correntinhas. Terminei aqui, ó, o cordão de 148 correntinhas. Então, eu fiz aqui, ó, 50, coloquei um marcador, 50, coloquei um marcador, mais 48. Caso você queira fazer esse top, ele vai vestir tamanho PM, tá? Um P e um M não muito grande. Então, se você quiser fazer maior, né, você vai aumentando as correntinhas, desde que sejam números pares, tá? Então, eu vou laçar o fio, vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, na quarta, eu volto aqui e faço um ponto alto. Então, esse primeiro aqui, ó, já conta como um ponto alto, tá? Então, já tenho aqui 2 pontos altos. Eu vou fazer ponto alto até chegar no final desse cordão, e quando chegar lá no final, tem que dar números pares. Um ponto alto para cada correntinha. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz um ponto alto para cada correntinha. Então, até eu chegar aqui no finalzinho, ó, eu fiquei aqui com um total de 146 pontos altos. E ficou medindo aqui, ó, em centímetros, na minha pontuação, 62 centímetros, tá? De uma pontinha até aqui na outra, sem esticar. Agora, ó, eu vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas, que vai ser meu primeiro ponto alto. Vou virar a peça. Vou laçar o fio, então sempre que eu começar vai ser com um ponto alto sozinho, e sempre que eu chegar no final também vai ter um ponto alto sozinho. Agora a gente vai começar a cruzar os pontos. Então, esse primeiro ponto aqui, ele vai ficar sozinho. Eu vou pular aqui um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Laço o fio, volto no ponto que eu pulei e faço um ponto alto. Então, fiz aqui meu primeiro ponto cruzado. Laço o fio, ó, vou pular o próximo ponto. Venho no seguinte, faço um ponto alto, laço o fio, venho no que eu pulei e faço um ponto alto. Novamente, ó, aqui é o ponto, tá, ó, pra você não confundir, aqui, ó, é o pontinho onde que a gente cruzou. Então, eu vou pular este, vou no próximo, faço um ponto alto. Agora, eu volto no outro que eu pulei e faço o ponto alto pra ficar cruzado, ó, vou fazer assim até o finalzinho. Quando chegar lá no finalzinho, eu tenho que terminar com um ponto alto sozinho. Já estou aqui, ó, quase no finalzinho, ó. Fui fazendo o ponto cruzado em todos os pontinhos. Ó, agora eu venho aqui, ó, pulo este, venho aqui, ó, no penúltimo. Faço um ponto alto.
volto nesse que eu pulei, faço um ponto alto. Então, fiz aqui meu último ponto alto cruzado. Vou laçar o fio, ó, e nessas correntinhas aqui do lado, eu faço um ponto alto. Então, eu terminei com um ponto alto sozinho e comecei com um ponto alto sozinho. Subo aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, vou virar aqui a peça. E agora eu vou seguir fazendo a carreira de ponto alto igual eu fiz aqui embaixo, tá? Então, essas correntinhas já equivalem ao meu primeiro ponto alto. Agora eu venho aqui, ó, no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou fazendo, ó, pra cada pontinho. Onde eu tenho o ponto cruzado, ó, eu faço em cima de um, depois faço em cima do outro, normal, tá? Nessa carreira eu não vou cruzar os pontos, só na próxima carreira. A base do top, ela vai ser toda assim. Uma carreira eu vou fazer de pontos altos, a outra carreira eu vou fazer de pontos cruzados. É bem facinho de fazer. Então, eu vou seguir fazendo assim, ó, até o tamanho desejado, tá bom? Eu vou fazer 8 carreiras de ponto altos e 7 carreiras de pontos cruzados, tá? Pro tamanho que eu quero, que é um top mais curtinho, mas se você quiser aí fazer uma peça um pouquinho mais compridinha, é só aumentar as carreirinhas, tá bom? Ó, não tem mais segredo. Eu vou fazer assim todas as voltas. Quando eu chegar aqui no finalzinho, ó, eu vou fazer ponto alto, e aqui em cima do último ponto alto, faço o ponto alto. Vou fazer as 3 correntinhas, vou virar a peça e continuo fazendo o ponto cruzado novamente. Pulo o primeiro ponto, vou no próximo, faço um ponto alto, volto no que eu pulei e vou fazer assim, tá? As carreiras, que no meu caso aqui eu vou fazer 8 carreiras de ponto alto e 7 de pontos cruzados. Vocês fazem aí o tamanho da preferência de vocês. Quando eu tiver com a minha base aqui prontinha, eu volto pra gente continuar a fazer o top. Fiz todas as voltas, ó. Então, eu fiquei aqui na altura, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras de ponto alto. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de ponto cruzado. Caso você queira um top mais largo, tá? Se a pessoa tiver, né, o seio maior, pode fazer mais carreiras. Desde que comece com a carreira de ponto alto e termine aqui com a carreira de ponto alto, tá bom? Pra dar certinho. Agora, ó, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo dos 4 lados. Então, cheguei aqui no final, fiz meu último ponto alto. Eu vou fazer uma correntinha só pra fechar aqui esse pontinho, ó. Aperto bem. E vou vir aqui, ó, bem aqui no pezinho desse ponto, ó, onde tem aqui esse espacinho. Eu vou fazer aqui, ó, 3 pontos baixos. Esse primeiro ponto baixo já vai ser o ponto aqui, ó, dessa parte mais larga. E vou fazer mais 2, tá? Um que vai formar o cantinho e o outro que vai ser já a parte aqui da lateral. Então, fiz os 3 pontos baixos, ó, todos no mesmo espacinho. Agora, eu vou seguir fazendo ponto baixo aqui, ó, nesta lateral. Eu vou vir aqui neste ponto alto, ó, faço um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, na junção de um ponto e outro, bem aqui no meio, um ponto baixo. No ponto, ó, que tá aqui atravessado, né, deitado, um ponto baixo. Na junção entre um ponto e outro, um ponto baixo. Você pode até fazer 2 pontos em cada ponto, tá? E não fazer na junção. Só que eu achei que assim fica bem melhor. Então, venho no ponto alto deitado, um ponto baixo. Na junção entre um e outro, um ponto baixo. E eu vou fazer assim, ó, até chegar ali no próximo cantinho. Cheguei aqui na pontinha, eu já fiz o ponto baixo aqui na junção. Vou vir aqui neste ponto alto, deitado, faço um ponto baixo. E agora, ó, bem aqui nesse primeiro pontinho, tá? Eu vou tentar pegar aqui 2 alcinhas, pra ficar mais reforçadinho. Ó, então eu vou vir aqui, ó, pego aqui 2 alcinhas e aqui nesse pontinho do canto eu vou fazer 3 pontos baixos. Da mesma forma que eu fiz lá do outro lado, ó, um que faz parte aqui dessa lateral
no mesmo espaço, mais um ponto baixo, que vai ser a parte que vai formar o cantinho, né? E mais um, que já vai ser o ponto desta outra lateral. Agora, ó, eu viro aqui a peça. E como aqui a gente tem a carreira de pontos altos, ó, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto. Eu já vou aproveitar e trabalhar por cima dessa ponta de fio, para já ficar arrematado. Então, aqui a gente já fez no primeiro, então eu já venho aqui, ó, no próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, e vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto dessa parte aqui da largura. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, eu fiz ponto baixo, ó, em cima de cada ponto, até nesse último ponto. E vou fazer também, ó, nessas correntinhas que fez parte aqui do ponto alto da lateral. Então, venho aqui, ó, nesse primeiro ponto, que é as correntinhas, vou fazer aqui um ponto baixo. E vou já fazer aqui a curvinha. Esse ponto baixo faz parte aqui dessa lateral. Faço mais um ponto baixo para formar aqui, né, a pontinha, e mais um ponto baixo que vai fazer parte aqui da altura do top. Então, eu viro e vou começar novamente, tá, o que eu fiz lá do outro lado. Já fiz o cantinho, vou vir neste ponto aqui deitado, faço um ponto baixo. Na junção, ó, entre um ponto e outro, um ponto baixo. No ponto que está deitado, um ponto baixo. Na junção, um ponto baixo. E eu vou seguir dessa mesma forma, tá? Fazendo os cantinhos, ó, cada cantinho, 3 pontos baixos, até eu chegar aqui, ó, onde eu iniciei. Quando eu chegar aqui, ó, eu volto com vocês pra gente fazer aquele acabamentinho perfeito. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, já fiz aqui o ponto baixo no último pontinho, ó. Então, eu vou cortar aqui um pedacinho do fio. Vou soltar da agulha. Você pode fazer ali um ponto baixíssimo, tá? Mas eu vou fazer aquele acabamentinho pra ficar bem certinho. Vou colocar aqui, ó, na agulha de tapeçaria. E vou vir aqui, ó. Aqui eu tenho os meus 3 pontos altos, aqui dentro do espacinho de correntinha. Eu vou pular aqui o primeiro, ó, vou vir no segundo. Coloco a agulha aqui, ó, de trás pra frente. Puxo. Vou voltar aqui, ó, onde está saindo a pontinha do fio, e já pego essa alcinha aqui também, tá? E vou naquele ponto que eu pulei e passo, ó, na alcinha de trás, e já jogo a agulha lá pra trás. Agora, ó, é só ajustar aqui o ponto pra ele ficar bem certinho, olha só. O acabamentinho fica perfeito. Sempre gosto de fazer esse acabamento no meu trabalho, tá? Quando é assim na última carreira, né, que vai aparecer. Agora, essa ponta de fio, eu vou arrematar ela, ó. Vou caminhar aqui por alguns pontinhos. Se vocês quiserem, pode dar um nozinho também. Assim, quando você terminar a peça, já fica toda arrematada certinho. Dobrei a peça aqui, ó, no meio. Deixei essa abertura aqui pra trás. Qual parte eu vou usar para ser o meu lado direito da peça? Eu vou usar a parte que eu fiz os pontos altos, tá? Porque o ponto cruzado, ó, ele fica bonitinho tanto deste lado, que foi o lado do avesso, né? Quanto esse lado, que foi o lado direito. Já os pontos altos, ó, eu prefiro usar a parte que foi o lado direito, tá? Então, foi o lado que eu fiz a carreira de ponto baixo. Para colocar os botões, ó, eu vou colocar aqui, ó, um aqui em cima, outro aqui embaixo, e vou dividir aqui o meio certinho, tá? E vou colocar o terceiro. Vocês podem sim usar, né, 4 botões, ó, pra ficar mais resistente, mas acho que não tem necessidade, tá bom? Então, eu vou colocar agora os botões, e eu vou usar assim, ó, nessa carreira de ponto alto, vai ser aqui onde eu vou colocar o botão, porque depois, ó, eu passo o botão lá naquela carreirinha. Então, eu escolhi um botão que passa aqui, ó, no buraquinho, tá bom? Ó, então, aqui vai ser o espaço de um botão. Nessa última carreira aqui de ponto alto, ó, vai ser lá do outro lado também, ó.
a carreira, aqui onde eu vou pôr o botão. Deixa eu só arrumar aqui certinho, porque ficou um ponto aqui. Só dá uma esticadinha e o botão vai passar. Ó, aqui eu puxo bem pro pontinho passar aqui também, tá? Aqui essa parte aqui, ó, eu fiz o ponto baixo, eu peguei uma alcinha do ponto aqui de baixo, ó. Nem vi quando eu tava fazendo, tá? Mas é só dar uma esticadinha, já vai ficar aqui certinho. Depois o botão fica aqui na casinha e tá tudo certo, né? Então, depois eu já dou uma esticadinha nesse, e aí eu vou contar assim, ó. 1, 2, 3, 4 carreirinhas de ponto alto, 1, 2, 3, 4 carreirinhas de ponto alto. Então, o terceiro botão vai ser nessa carreirinha aqui, ó, de pontos cruzados, ó, que passa certinho, tá? Então, vai ser aqui, ó, um botão, aqui vai entrar um botão, e aqui no último vai entrar um botão também, tá bom? Eu vou só colocar esse botão aqui, ó, e já volto pra gente costurar os botões. Então, ó, pra colocar o botão, aqui eu consegui passar, tá, ó. Eu coloquei um fiozinho aqui para um lado, um fiozinho pro outro. É que quando eu fiz a carreira de ponto baixo, eu não percebi, mas eu peguei o fiozinho, né, do pontinho de baixo junto. Ó, eu vou pegar aqui a agulha de tapeçaria, coloquei já um pedaço de fio. Eu vou colocar o botão, tá? Primeiro aqui na parte do canto. Então, antes disso, ó, eu já caminho aqui com um pedacinho do fio, deixo um pontinho aqui para eu arrematar depois, para já ficar aqui arrematado. Quando eu colocar o botão, já vai ficar certinho. Então, eu vou caminhar aqui, ó, na parte de trás, tá? Por alguns pontinhos, até eu chegar aqui onde eu vou colocar o botão. Ó, cheguei aqui, ó, onde eu vou colocar o botão. Eu vou colocar o botão aqui, como ele é de costurar, ó, é só fazer aqui, ou você faz aqui, ó, coloca o fio daqui pra cá e depois lá por dentro de cá pra cá, ou você faz um X. Quando é assim, eu gosto de fazer um X, acho que fica bem mais bonitinho. Então, bem aqui, ó, na carreira onde tá a carreira de ponto alto, tá? Pra dar certinho ali depois quando você for fechar. Então, coloca o fiozinho, ó, lá de baixo aqui pra cima. Ajusto lá, sem repuxar o ponto. E vou sair aqui, ó, nesse do lado. Deixa eu pôr mais de pertinho. Vou sair aqui no outro lado. É só fazer um X, tá? Agora eu venho aqui, ó, deste lado. Ajusto e saio aqui, ó, do outro lado. Só assim já é o suficiente, tá? Não precisa fazer aquele monte de ponto pra ficar bem grosseiro. Agora, ó, eu vou caminhar com esse fio, passando aqui entre os pontinhos, da mesma forma, tá? Que eu subi aqui com a pontinha do fio. Não precisa nem cortar o fio, por isso que eu já coloquei um tamanho de fio bem bom. Então, eu vou caminhar com ele, ó, até onde eu vou colocar o próximo botão. Passando aqui por trás dos pontinhos, tá? Ó, sem deixar sair lá pro outro lado, tá? Lógico que se aparecer um pouquinho não tem problema, porque o fio é da mesma cor, né? Então, eu vou caminhar aqui até onde vai ser o próximo botão. Sem esticar, tá? Deixando o ponto bem soltinho. Deixando o fio, né? O fio bem soltinho, pra ele não ficar repuxado. Caminhei com o fio, ó, até aqui na quarta carreira de ponto cruzado, ó. Pulei 1, 2, 3 carreiras aqui de baixo. 1, 2, 3 carreiras. Então, a do meio aqui na quarta carreira do ponto cruzado. Vou fazer a mesma coisa, tá? Coloco aqui o botão e vou pregar ele com um X igual eu preguei o outro. Ó, então, coloco a agulha aqui, de trás pra frente, ó. Volto com ela aqui nesse espacinho. Vou a agulha lá por trás, passo aqui nesse próximo, mesma forma que eu fiz o outro, tá? E saio com a agulha lá atrás. Ajusto pra ficar aqui bem certinho. E novamente, ó, vou caminhar com esse fio até chegar lá na última carreirinha, onde tem os pontos altos, que vai ser
o ponto que eu vou colocar o meu botão. Então, vou fazer da mesma forma, tá? Vou seguir esse fio até aqui, ó, nessa última carreira de ponto alto. Quando eu chegar aqui, ó, eu vou colocar aqui o último botão, tá bom? Já vou arrematar o fiozinho aqui atrás e volto aqui pra gente continuar. Coloquei aqui, ó, os 3 botões, essas pontinhas de fio aqui, ó, depois eu vou cortar o excesso e colocar um pouquinho de cola. Agora, ó, eu vou pegar aqui e colocar os botões nos espacinhos, né, que eu falei. Olha só, fica bem certinho. Esse aqui embaixo, esse foi o ponto, né, que tava apertado, ó, ele continua um pouquinho apertado, mas depois ele vai dar uma laceadinha, tá? Ó, consegui colocar, depois ele vai dar uma laceadinha, e esse daqui, ó, eu coloco aqui nesse do meio, onde que é a carreirinha de ponto cruzado. E olha só que gracinha. Se você quiser usar assim, né, tipo tomara que caia, ó, já tá prontinho, tá? Só usar. Essa parte do X, do ponto cruzado, ó, então a parte que a gente fez é que vai ficar virada pra cima, tá? Eu fiz um outro top, acabei que deixei virado aqui e acabei colocando a alcinha aqui deste lado, ficou assim viradinho. Tive que tirar, né, e colocar certinho de novo, ó. Você pode usar tanto o botãozinho pra frente quanto pra trás. Esse modelinho aqui, eu vou colocar o botãozinho pra trás, tá? Agora a gente só vai fazer uma alcinha, que é bem simplesinha e facinho de fazer. Vou ensinar certinho pra vocês. Pra fazer a alça, ó, eu já fiz uma aqui de um lado, tá? E vou explicar certinho pra vocês. Dobrei aqui ao meio, ó, bem certinho. Coloquei o marcador para marcar aqui, ó, o meio. Aí, eu contei aqui, ó, 15 pontos baixos e coloquei o marcador. Do outro lado, eu fiz a mesma coisa, tá? Ó, contei 15 e coloquei o marcador. Então, agora, ó, eu vou trabalhar a alcinha onde tá esse segundo marcador, tá? Esse aqui é só para marcar o meio da peça. Aí, de um marcador até o meio tem 15 e aqui do meio até o outro tem 15, tá? Então, ficaram 30 pontos aqui na frente. Esse ponto vai ser o que a gente vai começar. Eu vou pegar o fio, ó, e eu deixei aqui, de um lado, 1 metro de fio. Eu medi aqui 1 metro, ó, vou deixar aqui de um lado, posso tirar um pedacinho a mais, ó, uns 10 centímetros a mais. Vou dar uma torcidinha aqui no fio e vou fazer a minha laçadinha aqui inicial, tá? Posso deixar ela um pouquinho mais larguinha. O ponto aqui que tá o marcador, ó, eu vou até tirar ele. Segura aqui pra ver certinho, ó. Vou colocar a agulha aqui de trás pra frente, de um lado dele, e passo lá pra trás, ó. Vou contornar ele. Pego a laçadinha, puxo, ó, lá pra trás. Então, eu contornei, tá? Esse fio aqui, ó, é o fio que está saindo do novelo. E esse fio aqui, ó, foi o que eu deixei aqui um pedaço, né, de 1,10 m, mais ou menos. Então, eu vou fazer assim, ó. Essa ponta de fio que eu separei, ó, eu jogo por cima da agulha. Vou lá, pego o fio que está saindo do novelo e passo aqui nas 2 laçadinhas. Novamente, ó, jogo por cima da agulha essa ponta de fio que eu deixei aqui na ponta, ó. Pego o fio que está saindo do novelo e passo aqui por dentro das 2 laçadinhas. E a alcinha, ela vai ser toda assim. Pego essa ponta de fio que eu separei, jogo por cima da agulha, vou lá no fio que está saindo do novelo e passo pelas 2 alcinhas, ó, vai ficando uma alcinha bem delicada. Eu vou fazer assim, ó, até eu ficar aqui com um tamanho de 35 centímetros. Eu já fiz a outra ficou medindo assim mais ou menos 35,5, tá? Então, você faz aí as duas do mesmo tamanho. Caso você queira uma alça maior, é só deixar um pedacinho mais de fio e fazer o seu, tá? Então, eu vou fazer, ó, dessa mesma forma. Pego o fio que está aqui, que eu deixei solto, jogo por cima da agulha, pego o fio do novelo e passo aqui nas 2 alcinhas, tá? Vou fazer dessa mesma forma e quando tiver os 35 centímetros, eu volto aqui com vocês. Já fiz aqui, ó, o tamanho desejado. Pego a agulha, corto esse fio que está saindo do novelo e solto aqui. Agora, ó, eu vou dar 2 nozinhos. Olha só o que sobrou. Sobrou aqueles 10 centímetros, né, que eu deixei a mais como garantia. Um pouquinho mais de 10 centímetros. Ó, dou um nozinho e mais um nozinho.
esse nozinho aqui eu já posso apertar um pouco mais. Eu vou cortar aqui esse excesso, tá? Mas vou deixar uma pontinha aqui para eu arrematar depois certinho. Então, ó, fiquei já com as duas alcinhas prontas. Já viro o topinho aqui pra frente, olha só. Aqui já não precisa ficar dando nós atrás da peça, tá? Você pode fazer a alcinha separada e depois costurar aqui. Mas assim, ó, ele já fica fixo, né? Sem precisar ficar dando aquele monte de nós atrás da peça. Agora, ó, eu vou pegar aqui as alcinhas, eu vou deixar elas bem certinhas e vou colocar elas aqui, ó. Eu não vou pôr elas bem retinha, tá? Eu vou pôr elas meio inclinadinha. Aí você vê se você quer mais próximo do botão, um pouquinho mais afastado do botão. Eu vou tentar colocar aqui mais próximo. Vou costurar com agulha de tapeçaria. Ó, coloco já um fiozinho aqui na agulha de tapeçaria. Deixo a alcinha aqui bem retinha. Coloco aqui por dentro, ó, na onde eu quero. E vou costurar aqui essa alcinha, tá? Não tem segredo nenhum, né? Vou fazer uma costurinha, ó. Vou costurar, depois corto os excessos de fio, vou passar um pouquinho de cola, tá? Vou caminhar aqui por dentro pra ficar mais seguro, né? O fio da agulha aqui, ó. Depois que eu costurar, eu caminho aqui um pouquinho, corto o excesso. Vou colocar um pouquinho de cola, vou costurar aqui as duas alcinhas, tá? Já vou vir com a peça prontinha pra vocês, caso vocês queiram, pra ele não ficar aqui, ó, com esses buraquinhos, você pode colocar um forrinho. Eu acho que não tem necessidade, tá? Ele não fica tão aberto. Mas pra quem não gosta, né, pode comprar aqueles tecidinho de forro, que é um tecidinho bem molinho, e costurar aqui na parte da frente. Corta aqui o tamanho da altura e um pedaço aqui na largura, né, que cobre os seios, e faz aquele alinhavinho em volta na mão pra ficar bem certinho, tá bom? Então, vou terminar o meu aqui e já volto com a peça prontinha pra vocês. E ficou prontinho, olha só que gracinha. Ele ficou medindo aqui, ó, na altura, ficou com 16 centímetros. E ele dobradinho ao meio, ó, ficou com 37 centímetros, tá? Na metade certinho aqui. Pesando no final, depois de prontinho, com botão e tudo, ele ficou com 112 gramas. Ele é bem econômico, porque um novelinho vem 125 gramas, então dá, um novelinho dá e sobra pra fazer esse tamanho, né? Tamanho PM. Olha só, atrás. Ele fica bem certinho. Como essa manequim ela é bem fininha aqui na cintura, ó, dá a impressão que fica larguinho, né? Mas não, é só porque a manequim ela é muito fininha aqui na cintura, mas fica bem certinho. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!